Nesta aula eu vou mostrar como usar o Entity Framework Core na abordagem Database First usando a ferramenta de linha de comando NetClip. Na abordagem Database First nós partimos do banco de dados e através do Entity Framework Core vamos gerar as classes de domínio e as classes de contexto. Para isso eu tenho que definir um banco de dados existentes a partir do qual eu vou gerar as classes de domínio usando o Entity Framework Core. Então eu vou abrir aqui o SQL Server Management Studio. Então eu tenho aqui, eu estou no servidor conectado no servidor Macorati e eu tenho um banco de dados Studio e uma tabela clientes. Eu vou exibir algumas informações dessa tabela e ela tem algumas informações aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou partir desse banco de dados, dessa tabela, fazer engenharia reversa e usando o Entity Framework na abordagem Database First, partir desse banco de dados e gerar as entidades, a minha classe de contexto e depois eu vou acessar e exibir os dados dessa tabela numa página em uma aplicação ASP.NET Core MVC. Então vamos lá. Definido o banco de dados, nós temos que criar um projeto ASP.NET Core usando essa abordagem. Tá? Então eu vou abrir um terminal de linha de comando. Né? Então para criar o projeto eu vou usar o comando .new mvc, que é o projeto MVC. O é o output e eu vou gerar ele com o nome. Eu vou gerar ele com o nome mais curto do que... Eu vou gerar ele com o nome dbfirst só. Depois que eu criar o projeto, eu tenho que incluir esses três pacotes no projeto. O Microsoft Entity Framework Core SQL Server, né? O Microsoft Entity Framework Core Tools, que é uma ferramenta para mim criar um módulo a partir do banco de dados, e eu tenho também que incluir o pacote Microsoft Visual Studio Web Code Generation Design, que para fazer o scaffold, né? E eu tenho que editar o arquivo de projeto e incluir essa ferramenta aqui, esse pacote Microsoft Entity Framework Core Tools.NET, que é para permitir os comandos .NET Entity Framework. Tenho que incluir isso aqui no arquivo de projeto, como eu vou mostrar. E depois eu vou dar o .NET Restore e vou testar se o comando .NET EF está disponível. Feito isso, basta eu fazer engenharia reversa usando o comando .NET EF dbcontext scaffold, o nome da conexão do banco de dados que eu quero acessar, aqui vai ser, em vez de teste, vai ser estudo, o driver que eu estou usando, que é o SQL Server, e a saída eu vou jogar na pasta module. Feito isso, eu vou registrar o contexto, e depois vou definir a string de conexão, criar o controle, os métodos actions e as views. Então vamos lá. Vou abrir aqui o terminal da linha de comando. Estou na pasta onde eu vou criar o projeto. Tá? A pasta está vazia. Eu vou dar um .NET New para me ver as opções de projeto. Tá? Olha aqui. Eu vou usar essa opção aqui. Ó. Opa, a de cima. Então eu vou dar um .NET New MVC, que é o projeto MVC, menos O, que é o output, e eu vou chamar de dbfirst. Então eu estou na pasta dbfirst e vou criar um projeto numa pasta chamada dbfirst. Então ele vai criar o projeto, restaurar os pacotes, né? E aí eu já vou usar o Visual Studio, que é o editor de código que nós temos adotado aqui nesse curso. Olha lá, foi bem sucedido. Tá? Se eu der um dir, ele criou a pasta, eu posso entrar na pasta, ó, dar um dir. Tá lá a pasta controllers, a pasta module, a pasta views, o www.root e os arquivos startup e program. Então eu vou dar um code ponto. Ele vai me abrir o projeto no Visual Studio Code, que a partir de agora vai ser a minha ferramenta de trabalho. Tá? Deixa eu fechar isso aqui, fechar isso aqui. Tá aqui, ó. Tá? Então agora eu vou dar um Ctrl aspas simples e vou abrir uma janela de terminal aqui, ó.
Deixa eu restaurar algumas coisas que ele precisa aqui. Então agora eu vou incluir os pacotes no projeto. Eu vou abrir o arquivo de projeto, tá? E vou recolher isso aqui para a gente visualizar que ele vai incluir aqui. Deixa eu baixar um pouquinho. Aqui, ó, eu tenho as referências no meu arquivo de projeto, Microsoft ASP.NET Core All e essa ferramenta aqui, né? Então vamos lá, vamos iniciar. Então é .NET Add Package para incluir um pacote, né? E aí o primeiro pacote vai ser o pacote do Microsoft Entity Framework Core SQL Server. Você vai notar que ele vai incluir aqui, ó, uma referência no projeto. Olha lá, já incluiu ali, muito bem. Eu preciso agora incluir um pacote .NET Add Package, o pacote Microsoft Visual Studio .web .code generation design. Ele vai incluir, olha lá, incluiu o pacote e agora ele está pedindo um restore. Eu vou pedir para ele restaurar aqui alguma coisa que ele está precisando. Vou voltar para o terminal, vou limpar aqui. E agora o último pacote .NET Add Package. Microsoft Entity Framework Core Tools. Olha lá, ele incluiu os 3 pacotes que eu precisava. Agora eu preciso incluir um pacote aqui, ó. Vai ser... eu tenho que fazer isso editando o projeto. Então eu vou fechar aqui. Eu vou fechar esse arquivo de projeto. Eu vou abrir ele novamente. Achei isso mesmo. Deixa eu recolher aqui. Então aqui, olha, eu vou incluir esse pacote aqui, ó. Vamos voltar lá atrás. Microsoft Entity Framework Core Tools.NET. Então vamos abrir aqui. Então, eu vou copiar e colar essa linha aqui. Microsoft Entity Framework Core .tools.net. Vamos ver se a sintaxe está correta. Tools.net. Entity Framework Core Tools.net, versão 2.0. Que é a versão 2.0, tá? Vou dar um Ctrl aspas simples, vou dar um .NET Restore, para ver se realmente eu não errei ali em nada. Então ele vai restaurar algumas dependências, olha lá. Restaura os pacotes, tudo ok, então o ambiente está pronto. Vou fechar o arquivo de projeto, tá? E agora eu vou verificar, vou ver se as ferramentas do .NET EF estão disponíveis. Então vou dar um "-h" aqui. Olha lá, ele está disponível, né? Então quer dizer que os comandos .NET EF estão disponíveis. Então agora eu vou dar o comando .NET EF e vou fazer a engenharia reversa, né? Então eu vou dar um db context, vou dar o scaffold, né? E aqui eu vou definir a string de conexão, que é a data source. O meu servidor é Macorati. O initial catalog é
estudo, né? E ele é Integrated Security igual a true. Essa é a string de conexão aqui do meu SQL Server, aqui com esse banco de dados estudo aqui, tá? Aí o driver é o Microsoft Entity Framework Core, certo? .SQL Server. E eu vou jogar isso na pasta Models. Então eu vou gerar agora, usando a engenharia reversa, o Entity Framework vai vir aqui verificar essa tabela clientes, eu passei para ele a conexão, ele vai conectar com esse banco de dados e ele vai gerar a classe de domínio e a classe de contexto. Tá? Então vamos aqui e vamos dar um Enter. Qualquer erro aqui a gente vai perceber. Vamos ver se ele gerou. Olha lá, já gerou, tá? Então, ó, ele gerou aqui a classe clientes. Então, o que eu vou fazer? Para mim manter o padrão, a classe geralmente ela é no singular, tá? Então, eu alterei o nome de clientes para clientes. Aqui no estudo context, vamos ver aqui o que ele fez, que eu vou ter que ajustar aqui, ó. Então, DB7 cliente, que é a classe, né? Isso aqui, ó, eu vou apagar. Aqui a entidade é cliente, né? Eu corrigi. E agora o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou definir como eu costumo fazer na classe de contexto. Eu vou dar um setor. Setor tab. Vou criar aqui um construtor. Aqui, ó, eu vou dar um db context options na minha classe estudo context e o parâmetro eu vou chamar de options. E agora eu vou passar isso para o construtor da minha classe base. É isso aí, né? Deixa eu colocar aqui. Note que o DB7 ele já definiu. Então, na verdade, a engenharia reversa já foi feita, né? Olha aqui, ó. Eu já tenho a classe cliente, a classe contexto, né? Note que ele definiu aqui, sobrescrevendo, né? O e-mail, o endereço, o nome, ele está reforçando aqui o telefone. Então agora o que eu vou fazer? Eu já tenho o meu modelo de domínio, já tenho o meu contexto, eu vou definir, agora aqui na classe Startup, vou registrar o meu serviço. Isso aqui eu vou copiar e colar, que nós já estamos cansados de ver isso aqui, né? Deixa eu recolher aqui. Então aqui eu vou ter que incluir uma referência ao meu estudo context, aqui ao SQL Server Core, né? E eu vou ter que definir também uma string de conexão com o meu banco de dados, tá? Que eu chamei de com estudo. Onde está essa string de conexão? Ela está aqui no arquivo app settings. Então, tá aqui, ó. Data source, Macorati, estudo, tá? Conexão com o banco de dados. Muito bem, já defini a conexão com o banco de dados. Vamos ver se o startup, se aqui eu não errei. Ele não está falando nada aqui, né? Ah, o nome da string de conexão, vamos ver se está certo. Com estudo, está certinho. Então agora, basta eu criar o controlador.
né, para mim acessar as informações de clientes. Então eu vou aqui, clicar com o botão direito e vou dar New C# Class. Eu vou chamar ele de cliente controller.cs. Aqui ele tem que herdar de controller, né? É um controlador. Na verdade, um controller ele pode nem herdar de controle, mas por padrão, como eu quero Entity Framework Core MVC, aqui eu já vou definir a instância do meu contexto, né? Que é estudo context. Eu defini uma variável local. Aqui eu vou criar um construtor. Cliente controller, eu vou usar o nome aqui. E aqui eu vou definir uma referência ao meu model, né? E aqui eu vou injetar o serviço, e atribuir ao meu contexto. Tá, isso aqui é... Agora eu vou criar um método action, que eu vou chamar de index. E eu vou obter todos os clientes do meu banco de dados. Vou criar aqui vou acessar o meu contexto. Vou acessar aqui a minha tabela clientes. Vou dar um toList, né? Porque para mim executar a consulta, eu preciso referenciar aqui o link, System Link. E agora basta eu retornar para a minha view e passar os objetos clientes. Então o controlador está pronto. Agora eu vou criar a view. Então na pasta views eu vou criar uma pasta chamada cliente, que é referente ao meu controller. Dentro desse cliente eu vou incluir uma view index.cshtml. E nessa view aqui, como nós temos já feito esse código nas outras aulas, eu vou copiar e colar ele aqui, tá? Porque a única coisa que eu vou mudar aqui é que o nome do projeto é dbfirst. Deixa eu ver o nome do dbfirst. Então, esse aqui vai representar a minha view index, né? Que vai ser renderizada aqui no controlador do método actionIndex do controlador cliente controller. Nessa view eu estou definindo um tipo que representa uma coleção de objetos cliente, né? Aqui eu vou colocar criar novo cliente. Aqui eu estou criando uma tabela, já estou usando os recursos do Bootstrap. Aqui eu estou usando o HTML Helper Display Name For. Então ele vai lá no meu modelo, que é o cliente. O cliente tem o que? Vamos lá na nossa pasta Models. Olha lá. Eu vou exibir o nome, o e-mail e o endereço, tá? Então, o nome, o e-mail e o endereço. Aqui ele vai exibir na tabela o cabeçalho, o nome dessas propriedades. E depois ele vai percorrer, usando o laço for each, o meu model. E aí sim, ele vai exibir o valor para o nome, o valor para o e-mail, tá? E aqui ele vai, deixa eu colocar aqui para português, editar, detalhes e deletar. Então aqui, se você recordar, nós caímos lá nas aulas onde eu mostrei como você cria a view para exibir uma lista de itens. E depois você vai ter que definir os métodos edit, details, delete, usando o Entity Framework, né? Então, vamos fechar aqui, se der tudo certo. Agora eu vou dar um Ctrl aspas simples. Vou limpar aqui e vou dar um .NET Build para ver se não tem nenhum erro no meu projeto. Se tiver, eu já corrijo, né?
Ó, 0 erro. Então vamos dar um dot netrun. Então, se der certo, ele vai levantar o servidor na porta 5000, né? Olha lá, estou no ambiente de desenvolvimento, localhost 5000. Vamos abrir o navegador aqui. Deixa eu trazer ele mais aqui. Então vamos lá, ó. http localhost 2.5000. Naturalmente aqui ele vai mapear para o home controller, que é um mapeamento padrão. Tá? Então aqui agora, para me navegar, basta eu digitar cliente index. E se der tudo certo, ele foi lá no meu banco de dados, ó. Macorati, Miriam, Cibele, Maio e Ada. Macorati, Miriam, Cibele, Mário e Ada. Buscou as informações, tá? Aqui eu tenho depois, se eu quisesse continuar, eu iria definir as actions no controlador para create, edit, details e delete, como eu fiz nas aulas de Entity Framework. Então essa é a abordagem DB First, usando o Entity Framework numa aplicação ASP.NET Core, usando a ferramenta de linha de comando, ou seja, não usei o Visual Studio, então isso aqui pode ser feito em qualquer ambiente. Basta ter o Netcore SDK 2.0 instalado, ele é free, o Visual Studio Code também é free, baixe essas ferramentas, são multiplataforma no seu ambiente e você pode desenvolver para Mac e para Linux do jeito que eu fiz aqui. Então até a próxima aula.